Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Avançando com Opções. Meu nome é Eduardo, você já me conhece, então já deixa aquele like na confiança, ou então aguarde, porque vou fazer um histórico aqui e vou fazer você refletir. É o apocalipse? Essa queda toda aí que está acontecendo? Vamos lá, sem enrolação. Aqui eu tenho o Credit Suisse. Então hoje a gente teve uma queda absurda no começo e depois patinou o resto do dia, porém ainda fechou ainda com praticamente 14%. Mas aí a gente tem que entender uma coisa. Hoje está se falando do Credit Suisse por conta do SBV. A gente fiz um vídeo, deixei aí em cima, e eu tinha comentado, possivelmente o governo vai intervir. O que aconteceu? O governo interviu. Então, assim, não precisamos ter esse apocalipse todo. E eu vou te mostrar agora com fatos. Tá? Esse banco, por exemplo, que agora entrou como o próximo a quebrar, teoricamente, eu não posso dizer que está quebrado. Até mesmo porque vão ter ainda, existem sempre situações onde o banco consegue virar a página. Mas se a gente colocar aqui de 6 meses, opa, só queda. Se a gente colocar em 1 ano, opa, só queda. Se a gente colocar 5 anos, queda. Então assim, já existe um bom tempo que esse banco vem fechando não com lucros, né? A gente fala que revertendo lucros, está tendo muito problema e pouco falado na mídia. Porém, se você observar, isso aí já é uma coisa que o mercado já sabia. Apesar de o risco de infectar outros bancos é o que faz ter essas quedas generalizadas. Como funciona um banco quebrar? Simplesmente tem o fator de todo mundo correr para sacar. Isso é um ponto muito complicado, que o banco ele trabalha com dinheiro. Então todo mundo querendo sacar ao mesmo tempo vai gerar um colapso. Outros pontos são alavancagens. E a gente fala que é alavancagem suja, né? E a gente teve um problema grande depois da crise da epidemia, que os bancos estavam travados em taxas longas, os bancos estrangeiros, com taxas de 10 anos, com valores baixos. E aí o que acontece? É um pré-fixado. Quando as taxas começaram a subir, simplesmente esses ativos, vamos dar um exemplo simbólico aqui, colocou $100 por um ativo, lógico que estamos falando de milhões, para pegar 110 lá na frente, ou vamos pôr assim, colocou 95 para pegar 100 lá na frente. O que aconteceu? Com a taxa de juros subindo, esse mesmo título hoje ele equivale a 70. Estou falando, grosso modo, só um modo de você entender aí a gravidade do assunto. Então você tem um ativo que vale menos. Se precisa fazer a liquidez e girar, você está tendo um déficit, porque você vai ter que resgatar esse título com dívida, principalmente se tiver essa corrida ao ouro. No resumo da ópera, foi o que aconteceu com o outro banco, e existe um risco de uma epidemia entre os outros bancos. Agora, no Brasil, a gente tem uma diferença, mas para não ficar só no ar, o que acontece? Hoje o mercado abriu azedo por conta desse humor lá fora, e aí a gente tem aqui pela Infomoney, Credit Suisse precisa de aumento de capital ou enfrentará um desmembramento, diz Morningstar. Isso aí está assustando o mercado, isso é lógico. Só que é o seguinte, temos boas novas. O BC, o Banco Central da Suíça, ele diz que fornecerá liquidez para o Credit Suisse se necessário. Vai ser necessário. Então, assim, mais uma vez, o Banco Central vai salvar. Agora, não é o Banco Central americano, mas o da Suíça. Isso para não ter um colapso geral. Isso é bom. Vai ser uma água no chope e acabou o problema? Não.
a gente tem ainda outros bancos. Existe um risco de ter muito banco alavancado, principalmente nos Estados Unidos, e que tem uma possibilidade de quebra. Mas não vale a pena você ficar muito bitolado nisso. Por quê? Vamos nessa matéria aqui, onde do site Poder 360, principais bancos lucram 96,2 bilhões em 2022. O valor subiu 6% em comparação a 2021, puxado por Itaú e Banco do Brasil. E detalhe, teve Americanas impactou o quarto balanço. Ou seja, no Brasil a gente tem bancos com a alavancagem muito mais limpa do que lá fora. Porque eu imagino, na minha opinião, não sou economista, estou aqui, na verdade, dando meus 10 centavos nesse assunto. O que acontece? Os bancos aqui no Brasil, eles demoram, quando tem uma queda, teve na queda da Selic, eles demoram para também diminuir. Então eles continuam emprestando a uma taxa de juros um pouquinho com spread. E quando sobe, ele começa a subir mais rápido. Então ele sempre está à frente do BC. Isso assim, sempre não, né? Mas se percebe que tem um alinhamento positivo para o banco. Então, ele tem um spread legal. E por que isso acontece? Simplesmente por conta do Brasil ter apenas alguns bancos grandes. Seria Caixa Econômica, Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil. Aí a gente vem em Santander também. Então temos 5 grandes bancos. Temos outros bancos que têm um nome, mas esses é o que movem o mercado. Na minha opinião, beleza? Pode deixar um comentário aqui se você achar que eu estou falando besteira. Só que, diferente de lá de fora, que tem muitos bancos enormes e eles são obrigados a travar taxas de spread muito baixa, muito curta, que é um brigando com o outro. E isso faz com que, para o cliente é bom, mas para o banco ele tem uma margem de lucro bem mais apertada. Então qualquer solavanco grande, que nem teve agora recentemente, dos Estados Unidos está subindo a taxa de juros dele, dói e machuca o balanço dos bancos. Então a gente vê aqui que no Brasil a gente está tendo um lucro, mesmo tendo um impacto enorme que teve Americanas. Não indo muito longe, a gente vê o Bradesco teve lucro de 1,6 bi no quarto trimestre de 2022, bem abaixo do esperado. Vê só, ele teve lucro de 1,6 bi e foi abaixo do esperado. O banco provisionou, quer dizer, ele separou. Isso aqui foi lucro também, só que ele separou essa grana para se a Americanas não cumprir com a dívida dela. Então você vê o quanto que o banco está resguardando. O que eu quero dizer aqui, a diferença para não ficar nessa loucura aí de vou vender tudo, vai acabar o mundo. Não vai. Posso estar errado. Não estou falando para você também sair comprando tudo. Pô, não é isso. Que eu coloquei lá no Instagram. Você tá no Instagram? Não tá? Se inscreve lá. Coloquei hoje de manhã. Gente, bundinha na parede. Tenha cautela, mas aproveite as oportunidades. Por quê? Está muito descontada a Bolsa Brasileira e isso faz com que você tenha possibilidade de pegar bons ativos. Não estou indicando nada, mas você consegue ver bons ativos. Só para finalizar aqui, a gente tem o Itaú, que lucrou 7,6 bilhões no quarto trimestre. E também foi abaixo do esperado, você vê. Foi abaixo do esperado, sendo que 7 bilhões, quase 8. E também teve um impacto das lojas americanas, com provisões de 1,3 bi. Então assim, é para se alarmar com os bancos brasileiros? Na minha opinião, não. A gente vive um mundo completamente diferente, lógico, vai respingar, vai ter esse risco iminente. É bacana se resguardar, não vai se alavancar demais. Na verdade, se alavancar nunca é sadio. Mas, para quem vendeu put com a distância e tem como arcar, está pegando um bom prêmio. E, caso contrário, compre o ativo, está pegando uma boa empresa.
uma empresa que paga dividendos, que tem lucros recorrentes e que, na minha opinião, está bem difícil de chegar ao extremismo de quebrar. Beleza, gente? Esse é o vídeo, um vídeo curto, mas eu achei que eu precisava estar passando para vocês para não ter esse alarmismo todo aí de que a bolsa vai cair. Comprem bons ativos que com certeza você não vai se arrepender. Então, nesse canto da sereia aí, esse rumor que vai acabar o mundo, que vai ter circuit break e tudo mais, esse é o momento para você comprar bons ativos. Porque o bobo vende e o esperto compra. Entendeu, gente? Fica com Deus aí e até a próxima aí. Valeu!